estamos debatendo hoje a parábola da figueira e em que estágio estamos dessa parábola, por assim dizer, hoje, já que ela reflete profeticamente e historicamente fatos que já ocorreram, estão ocorrendo e que ainda estão por ocorrer. Jesus dizendo da sua própria boca que há fatos que efetivamente ninguém sabe o dia e nem a hora, mas fiquem alertas. Exatamente. Quando os sinais surgirem. E nós estamos aqui, como disse muito bem o pastor Paulo, infelizmente precisamos ter, eu acho que a gente constata, então ao constatar eu gosto logo de encorajar líderes, pastores, professores de escola dominical, líderes de jovens, de adolescentes, vamos nos aprofundar e vamos falar sobre a volta de Jesus, sobre o céu, sobre o reino dos céus, para onde estamos indo. Porque hoje é tão mais fácil nós só ministrarmos sobre a vida das pessoas, com seus problemas, com seus dramas, sobre a prosperidade, sobre o carro novo que se quer, sobre o apartamento, enfim, tantas coisas. E Deus sabe que nós temos necessidade delas, mas buscai primeiro o meu reino, ele diz, o reino do céu. E essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, não vamos botar a carroça na frente do boi, não, que a gente vai se dar mal. E muitos estão se dando mal por causa disso. Vai ficar fácil esfriar o amor, porque nós estamos apegados a coisas materiais, em vez de estarmos apegados à videira verdadeira, que é Cristo. E é interessante que Jesus foi claro em João 15, estejam dando frutos. E para a gente dar fruto, tem que estar ligado com Ele, porque se não der fruto, Ele vai podar, porque é assim que é feito, é assim, isso é necessário, é o único processo para que haja, né? Então eu acho que em muitos lugares já se experimenta essa poda, essa situação. Nós vivemos num país ainda, pelo menos, onde há liberdade, onde há paz, e a gente age como se vai ser assim para sempre. Eu acho que nós temos que aproveitar realmente o tempo. Foi colocada uma pergunta que surgiu no intervalo aqui sobre a questão da criação do Estado palestino, que também demanda ter por capital Jerusalém. E nós sabemos que a capital, efetivamente, ela é capital de Israel, embora que a capital política é Tel Aviv, mas a capital religiosa é Jerusalém. Há partes realmente ainda de Jerusalém hoje que são, né, a própria área ali do templo, ela é uma a única área que está ainda sob o domínio de uma possessão islâmica, né, que é a mesquita de Aqsa, né, o Domo da Rocha, aquela região que é o lugar do Templo de Salomão. Na verdade, o que é a figueira para os gentios? Não representa nada. A figueira para Israel representa, porque os judeus sabem que se trata a figueira, que é Israel, exatamente Jerusalém. Então, esta tentativa de desalojar Israel de Jerusalém é uma tentativa macabra, demoníaca, espiritual. Porque, na verdade, o trono de Davi tem como sede o Monte Moriá. É ali. E esse lugar está sendo hoje ocupado pelo Domo da Rocha, não é? E ainda Gente, nós estamos falando do Monte Moriá, onde Deus pediu Isaac de Abraão. Exatamente. Geograficamente, exatamente. Aquele lugar é onde Deus tem o seu umbigo enterrado. Por favor, não vai para lá procurar o umbigo de Deus. Eu quero me referir a essa relação visceral de Deus com aquele lugar, com aquele monte, o monte do sacrifício. Ali o sacrifício de Isaac. Aquilo ali é exatamente o lugar onde está o templo de Davi, o trono de Davi, onde Jesus vai se assentar. É naquele lugar. E o Estado palestino é uma tentativa de jogar para o lado Israel, do domínio sobre Jerusalém. Isso nunca vai acontecer, até porque a Palestina é um factoide. A Palestina, não existe uma moeda palestina, uma língua palestina, uma cultura palestina e nem um povo palestino. O verdadeiro povo palestino são os judeus, que estão lá há mais de 3.000 anos. Na verdade, a Palestina é uma ficção. Ali são os árabes. São os árabes querendo estabelecer ali um outro Estado, a Palestina, né, entre aspas, para que Jerusalém seja a capital deles. Deixa eu perguntar mais um pouco, como é que o senhor vê essa aproximação do principal aliado de Israel, que sempre foi os Estados Unidos, ao Irã? Isso aí é um tiro no pé, para os Estados Unidos e para o Brasil. Porque os nossos dois últimos governantes
também se aproximaram dos inimigos de Israel. Trouxeram aqui o Ahmadinejad, que nega o Holocausto. Enquanto que foi um brasileiro que assinou, né? Se aproximaram da Rússia, de Vladimir Putin. Responderam a Mohamed Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, que reconhece as divisas de Israel antes de 67. Isso é um tiro no pé no Brasil. Por isso que o Brasil está passando essa crise. E é uma posição ideológica. Ideológica. É totalmente ideológica. Exatamente. Isso. Desde não é só interesse econômico, não. Essa É questão, ideológica. essa questão da aproximação do Brasil é todo um grupo. Exatamente. Irã, Venezuela, Rússia, a própria Rússia. Então, Cuba. Assim, Cuba é uma questão claramente ideológica. Se faça o que acontecer nesses países, o Brasil se cala. O Brasil se cala. Ignora por E todos completo. esses inimigos de Israel. E todos esses inimigos de Israel. E diga, lá no Gênesis, me permita, pastor, diz assim: quem abençoar Israel será abençoado, mas quem amaldiçoar será amaldiçoado. Por que essas crises volumosas e em efeito dominó no Brasil? Porque nós às vezes nem relacionado com o que está acontecendo estamos fora. amaldiçoando Israel. A autoridade palestina, na verdade, acabou perdendo totalmente o poder, o Abbas. Na verdade, a questão ali está numa guerra e que, inclusive, na Constituição, entre aspas, Hamas que não e o tem, Hezbollah, do né? Hamas, sobretudo do Hamas, declara a destruição do Estado de Israel. Olha, como é que eu posso ter um vizinho e eu vou aceitar dividir com o meu vizinho o apartamento, seja o que for, quando ele quer, como ele tem como preceito a minha destruição? É uma coisa completamente inviável. Quando você pega isso e coloca no pacote dos sinais, você vê que, de fato, mais uma vez, é fundamental o alerta. E eu queria insistir nessa questão. A parábola vem para dar esse alerta. Olha, gente, despertem, não fiquem dormindo, não fiquem aí como se nada estivesse acontecendo. Distraído com as coisas do mundo, Exatamente. Materiais. Exatamente. Desatentos. A questão do pós-modernismo é muito significativo nisso. E cada um se preocupa com o seu, e você ignora. O que a palavra do Papai do Céu diz mais uma vez? Se a nossa esperança se resume a essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então você precisa ter um olhar escatológico, ter um olhar futuro, acreditar que Jesus está voltando, e conquanto não possamos datar seria um erro evidente, clássico, nós podemos ver que os sinais, eles estão vindo. Né? Jesus falou que a gente não sabe o momento, mas falou para estar atento. Exatamente. A questão do esfriamento, nós falamos aqui do Boko Haram, né? Eles pegam crianças e botam, a primeira coisa da criança é para matar o próprio pai. Porque a criança, uma vez que criou criança de 8, 9 anos, matou o próprio pai, ela está completamente deformada para o resto da sua vida. O amor, qualquer... Como é que alguém consegue fazer isso? Pegaram, agora, nós vimos lá no Isla, eles pegaram e pegaram uma criança, menino, decapitando com uma faca. Meu Deus. Rodou em todo quanto é vídeo. Então, assim, é evidente que mas sempre houve um esfriamento do amor? Não dessa maneira. Não dessa maneira. Dessa maneira, não. Do jeito que vemos hoje, não. Mas dentro da parábola, tudo isso tem que acontecer, o caos tem que ser estabelecido para o preparo do governo mundial do anticristo. E quando a gente fala Brasil e outras nações indo, se associando aos inimigos de Israel, é também um preparo para o Armagedon, que a Bíblia que todas as nações também vão se voltar contra Israel. Alguns talvez não diretamente em conflito, mas no sentido ideológico, no sentido espiritual. Então, os sinais estão tão visíveis na nossa geração, né, que eu creio que talvez a nossa geração, nós estamos vivendo, acho que quase que, né, como fala aqui, o princípio das dores para os tempos derradeiros. Consumar isso tudo aí. Não é exagero algum Não é exagero. Porque... Permita-me um pequeno resumo. Olha só, desastres naturais, perseguição, falsos profetas, ódio contra os cristãos, traição, deserção, esfriamento do amor e pregação do evangelho. Já vimos isso? Já. Mas junto do momento que nós vimos? Não. Nunca vimos. Porque, inclusive, a questão, nós estamos muito acostumados, o mundo, de modo geral, é uma pena, não é bem a palavra ideal, essa acostumados, mas, digamos assim, historicamente, a gente tem visto essa perseguição ao povo judeu. Mas, no final, a gente sabe e vê que já está acontecendo, que aproxima muito mais de nós, se bem que devia aproximar de nós quando os nossos irmãos judeus são perseguidos, porque eles são os nossos irmãos. É inadmissível. Mas, agora, os judeus, os cristãos... Mas isso, pastor Paulo... levantou uma questão que a gente não pode desmembrar dessa questão da figueira. É o preparo do ambiente mundial para o governo do anticristo. Eu acho que isso está ligado. E eu até sugiro
que haja um novo programa, porque o que eu tenho recebido, pastor, sobre a dúvida do ver chip ser a marca da besta, isso está inquietando, inclusive, crentes. Então, pastor, a presidenta Dilma vai botar o chip em mim, eu posso aceitar, pode, isso não. Então, eu sugiro, pastora, que haja um debate sobre isso, para a gente esclarecer essa questão do chip, que, na verdade, é um preparo tecnológico, né, para que haja o controle econômico do mundo. Meu irmão, né, e para poder esclarecer. A gente, só dizer o seguinte, pastor, o chip, nós não estamos ainda com o chip subcutâneo, entendeu? Quantos chips você tem? Vários. Eu tenho 2. Um está aqui, no meu iPad. E o outro seu número. E o outro está no CPF. meu iPhone. Não, e o CPF? Não, no meu celular. Mas não falando de chip, pastor. Sim. Chip mesmo. Estou de chip mesmo. Não estou falando de CPF, que sabe onde você está, em que lugar você está. Meu irmão, eles pegam que ontem, eles monitoram, alguém cometeu um crime, quem mandou mensagem para quem, onde você andou, que horas, o que você falou, com quem você falou, se você falou, quanto tempo, está tudo. E mesmo no Brasil, pastora Rebeca, mesmo no Brasil onde há uma liberdade religiosa, mas há claramente uma fobia quanto ao evangelho que vai cerceando você. Quando eu entrei na faculdade, lá se vai bastante tempo, eu me senti limitado intelectualmente. Porque se você se identifica como cristão, parece que imediatamente assim, você é visto de maus olhos. Se você é cristão, você não pode ser inteligente, você não pode ser culto. E isso faz, olha, isso pode não parecer, mas isso é uma pressão terrível, porque você entra no meio acadêmico, você quer ser respeitado academicamente e o simples fato de ser cristão já bota você como alguém de segunda classe. Quando eu fiz faculdade de letras. Eu já tinha feito um outro curso fora, vim para o Brasil e decidi fazer esse curso, numa universidade federal, no Amazonas. Lá o A, antigamente, hoje o FAM. E eu me lembro que estava no auge da Guerra Fria. Então, todo mundo lá na faculdade, como ainda até hoje, todo mundo de ideologia esquerda. Meu irmão, eu brigava, discutia. Mas eu nunca baixei minha cabeça, pastor. E nós encorajamos hoje os nossos jovens a estudar, ocupar as posições estratégicas dessa nação, no magistério, na magistratura, em todo lugar. Não, por quê? Porque isso é o que eles querem que a gente acredite, tentando nos cercear, tentando nos limitar. Mas, é o alerta, por isso que nós precisamos ir, nosso tempo já acabou. E alguém fala que nós vivemos um país livre, não tem perseguição, não tem nada. Eu desafio qualquer um pegar sua Bíblia hoje, pegar no trem da Central do Brasil, não pode. Pregar a Bíblia e falar, é proibido. Ué, nós vivemos num país democrático, de direito, você não pode pregar a Bíblia e falar e ler. Brasil, Rio de Janeiro. As coisas estão mudando. Então, as pessoas às vezes estão meio sem ligar nessas coisas. Os olhos. São pequenos detalhes que vão se somatizando e no final nós viramos o quê? Estamos quase que varrendo a palavra de Deus ao analfabetismo bíblico dentro das igrejas, das famílias. E quando você não conhece, você não tem como prever. Entendeu? Não tem como ficar alerta. Você só pode ficar alerta daquilo que você visualiza o perigo. Se você não vê perigo, você não fica alerta. É isso que Jesus falou. E nós estamos vivendo algo que ninguém parece estar vendo o perigo da volta, o perigo da perseguição, porque tudo isso está sendo camuflado e as igrejas, que deveria ser o arauto, que deveria ser a trombeta, também não está alertando. Está se calando. Mas nós não estamos nos calando, não. Estamos aqui. Abre o ouvido, abre os olhos, erguei os olhos, que a redenção está vindo. A gente volta já, infelizmente, já para encerrar o nosso programa. Cabeça pra cima.